percebe que já fez tudo que poderia em cima do palco. Nada disso adianta se a gente não traz significado para aquilo que a gente construiu. Então, quando eu tive o chamado, eu não entendi isso como um chamado do homem. Eu entendi como um chamado de Deus. O que vocês vão fazer fora da casa significa muito mais do que vocês fizeram dentro também. E a verdade é que a Max Titânio fez o que todo mundo sempre falou que ia fazer, que era viajar ao Brasil, mas na verdade só a gente foi lá e fez. Eu, hein? O grande campeão, ou a grande campeã da Casa dos Campeões, 10 anos, vai para... Tem um open pra tu bater aqui, ó. Veio aqui, veio na maldade, né? Tá cheiroso, viu? Ei, gente que não é assim privilegiada de imagem, tem que vir mais cheiroso, né? Já veio... Ô Bruno, conta pro pessoal aí que participou da Casa 2019, como foi, conta pra gente como que a Casa dos Campeões te ajudou e como as coisas se transformaram de lá pra cá. A minha foi em 2019, ficamos em uma semana, né, em Maresias. 8 dias, né? 8 dias aqui são em quanto tempo? 13. 13 dias, é bem mais, praticamente o dobro. Para mim foi uma das melhores experiências porque na minha época, a gente estava até conversando aqui no bastidor, eu era um cara muito retraído, eu vinha da luta, tive uma carreira bem longa na luta, apesar de pouca idade, quando eu migrei para o fisiculturismo, e era um cara muito fechado, principalmente por ser do norte. Então eu tinha a característica de ser do norte mais fechado, assim como o Jimmy, e vinha também como ex-atleta de luta. Então, a mentalidade do lutador é totalmente diferente do fisiculturismo e principalmente da nova geração que é agora. São pessoas mais abertas, precisam mais da internet, está próximo do público e eu não era esse cara. Então, quando eu entrei na Casa dos Campeões, talvez eu não fosse o cara com o melhor físico e talvez não com a melhor genética. Mas eu era um cara que, nos primeiros dias ali, eu já comecei a ficar mais comunicativo e eu sempre, mesmo com o meu jeito ali do interior, eu sempre fui um cara que gostei de trabalhar rede social. Então ali em 2011, 2012, eu já era um cara que produzia no YouTube. Então eu tive que resgatar isso lá do interior, levar para dentro da Casa dos Campeões, para poder mostrar para o público que eu não era só um atleta, mas também era um cara que estava próximo do público, que estava buscando rede social, mídia, para poder atrair mais patrocinadores e melhorar minha condição financeira, porque, como a maioria dos atletas de fisiculturismo, principalmente da minha época, a condição financeira nunca foi uma condição que era boa para mim nem para minha família. Eu precisava explorar outras formas para poder trazer mais dinheiro e a Casa dos Campeões foi uma ponte muito forte para mim. Eu ganhei a Casa dos Campeões, eu e o Ezequiel, que é do Rio Grande do Sul também. Eu fui pelo voto dos jurados mesmo, que era da casa, e o Ezequiel pelo voto público. Então, pelo conjunto que analisaram durante todo o tempo da casa, eles observaram que o melhor conjunto atribuído e na perspectiva da casa, da Max Titânio, era o meu e eu acabei sendo consagrado campeão. E tive a honra também de ter vários caras, assim como vocês estão tendo, não com toda essa proximidade, porque na minha época o Correia fez uma participação só, né? Uhum. O Correia fez uma participação bem rápida, ali eu acho que acredito na final. Outros atletas bem de nome da época participaram também, mas bem rápido. Então eu tive a convivência ali com o Júlio, que era o mentor da galera. Fabrício Moreira estava sempre por ali, tinham alguns atletas que eram de nome, mas não como hoje. Então, acho que a maior experiência que eu tive não foi só de ter ganho a Casa dos Campeões, mas de ter sido o cara, entre aspas, malandro, para poder absorver todo o conhecimento que todo mundo estava passando mesmo por muito tempo. O que foi mais difícil, Bruno, para ti? O que tu julga ser mais difícil na hora que coloca todo mundo com o mesmo objetivo dentro de uma casa com personalidades diferentes? Eu acho que, para todo mundo, acho que a convivência entre pessoas diferentes, até a gente conviver com a nossa família é um pouco difícil, dependendo da ocasião. Então, para mim, o mais difícil foi estar convivendo com pessoas com criações diferentes, com cultura diferente, convivendo mesmo que um curto prazo, porque 7 dias é um curto prazo, mas quem convive acaba sendo mais tempo por ter que lidar com diversas situações. Então, acho que entender o lado do próximo sempre foi mais difícil para mim naquela ocasião, mas hoje, mais maduro, a gente já vai pegando o gancho, entendendo que cada um tem o seu jeito e a gente precisa respeitar
Mas na época isso era o que mais me pegava. Ter que conviver com todo mundo, entender o lado do... Eu era um cara muito bruto de roça mesmo, tudo era muito valente, então era a parte mais difícil para mim, ter que ser flexível em algumas situações. A Max Titânia abriu portas para mim, apesar de não ter me mantido por muito tempo na Max, abriu portas para mim porque trouxe mais mídia, mais visibilidade. Eu sempre fui um cara extrovertido, mas eu não conseguia, em algumas situações, como se eu estivesse aqui, mostrar o Bruno pessoal como eu era com meus amigos. Então ali com os dias eu fui mostrando algumas resenhas, o jeito que eu sou no bastidor de verdade, e isso proporcionou que o público se identificasse comigo, e comecei a atrair mais seguidores, comecei a trabalhar mais ainda na rede social, sempre dei aula de personal até uns 5 anos atrás. Hoje eu não trabalho mais presencial, mas dava aula, bastante aula, então alavancou mais a minha carteira de trabalho, eu consegui subir meu ticket, eu consegui trabalhar mais ainda no online, que eu já vinha trabalhando no online também com consultoria online. Então eu consegui entender que aquilo ali não era só um reality, mas que eu conseguia, dentro daquela ocasião, trazer mais números para o meu financeiro, aproveitando aquela oportunidade, sem estar sempre com a cabeça achando que a minha vida toda seria só um patrocínio de uma empresa de suplementação. Não, ela vai agregar, vai trazer novos braços e eu preciso aproveitar essa oportunidade para melhorar o meu financeiro. Então foi isso que uma das principais coisas que me fizeram mudar a minha mentalidade, daquele menino do interior que só queria saber dele, que não queria ficar muito próximo do público, porque estando próximo do público, automaticamente o público que acompanha a gente, ele acompanha porque se identifica e eles acham que são próximos da gente como se fossem amigos. Eu não queria que eles tivessem essa intimidade como amigo meu. Então depois de anos que eu fui entender, poxa, se o público que me traz o financeiro, que faz com que outras marcas me vejam, não puderem estar próximo de mim, quem vai poder ficar próximo de mim? Então eu acabei mudando a minha mentalidade. Hoje sou um cara que... Eu sempre fui um cara que me dei bem com todo mundo, mas era muito fechado. Hoje eu sou amigo de todos os caras, desde os mais antigos aos mais novos. Então o Eduardo sempre foi um espelho para mim, acredito para muitos atletas. Talvez alguns não falem da forma como eu estou falando. Talvez eu nem tenha falado disso aqui alguma vez, né? Eu sempre fui assim, mas do que eu sinto eu guardo para mim, eu não falo muito. Mas aos poucos a gente vai soltando. Mas o Eduardo sempre foi lá, ele. Então, com o tempo eu fui conseguindo expor mais como é o meu sentimento em relação a algumas pessoas que são ícones pra gente. A gente precisa desse espelho pra gente ter mais sucesso, progredir mais, aprender mais. Então o Eduardo, eu tive a chance de trabalhar com ele, de estar na casa dele, de ir lá tocar nos troféus dele, que são do Mister Olímpia, de ter essa conexão no bastidor. Nós viajamos juntos para competir pro Rio de Janeiro, nós ficamos no mesmo apartamento. Isso pra mim, talvez para outras pessoas não signifique muito, mas pra mim significou muito porque eu tive próximo e convivi com um cara que eu tinha muita admiração e muito respeito por tudo que ele construiu no esporte. E era um cara que tinha a mesma característica que eu, era mais fechado. Eu acredito que até mais que eu. Ô Bruno, como é que foi o processo seletivo daquela época para entrar na Casa dos Campeões? Como é que tu era selecionado? A gente mandava um vídeo, se eu não me engano era vídeo e foto, acho que para algum link, alguma coisa assim, eles entravam em contato com a gente. E nessa época eu preparava com o Júlio. Eu tinha um aproximado do Júlio e ele sabia como era meu físico pessoalmente. Ele sabia que eu tinha um potencial. Certo. E aí ele falou, pô, se inscreve que eu acho que vai dar bom, mano. Tem muito atleta bom, mas eu acho que você pode se destacar pelos resultados que você vem tendo. E aí na época eu acho que eu mandei fotos, alguma coisa assim, todo torto. Daquele jeito, quando a gente começou a competir junto, a gente já não posava muito, não era 100%, né? Então foi, né, mais nessa pegada, não foi a Max indo entrevistando todo mundo, não tive isso, essa regalia não. Eu acho que esse foi o grande diferencial desse projeto, né? Mais do que a casa, mais do que a academia, do que a comida, do que suplemento, eu acho que poder viajar o Brasil inteiro. E eu lembro eles o tempo inteiro, porque como eles chegaram aqui na casa e começaram a fazer as mesmas atividades, existe a comparação, existe aquela sensação de impotência diante de uma falta de uma característica que o outro tem sobrando e eu tenho faltando. Só que eu tento lembrar eles que cada um está aqui por uma única razão e vocês foram escolhidos dentre tantas pessoas que talvez esse grupo aqui nunca teria se formado se não fosse a gente viajar 15 cidades e fazer 15 seletivas. Foi bastante coisa, 1.500 entrevistas, mais de 10 mil shapes avaliados. Então, assim, eu acho que esse foi o grande diferencial também, sabe? É uma puta diferença, né? De ter esses caras próximos, mesmo na entrevista, mesmo se não tivesse dado certo de estar aqui, já era uma vitória. Não, então, tem uma mãe que estava segurando um cartaz, gritando para um filho, e eu cheguei para ela e ela, meu filho. Daí eu olhei para ela e falei, por que tu não compete? Aí ela olhou e falou assim, tu acha que eu posso? Sempre foi minha paixão. Resumindo, cara, a mulher ganhou, sei lá, mais de 10 mil seguidores, agora ela está treinando para competir, ela apoia o filho dela. Então, assim,
ela e como muitas outras que passaram pelo nosso caminho, assim, tiveram às vezes uma injeção de ânimo, assim, de tu não tá faltava isso, a né? pessoa não tá aqui, mas ela teve a oportunidade de poder contar a história dela, ela teve a oportunidade de interagir comigo, com o Jorlan, com o Breno, ao longo do caminho e poder ouvir, pô, cara, continua que tu tem potencial, sabe? Então acho que a gente conseguiu impactar não só quem tá aqui, mas todo mundo que cruzou o caminho da Casa dos Campeões, né? É totalmente diferente, né? Acho que uma palavra no momento certo para algumas pessoas que nem acreditam nelas mesmas faz total diferença como fez na vida dela, né? É isso aí. É isso aí, pessoal. Aproveitem aí a visita do Bruno, perguntem o que quiser, tirem fotos. E fiquem à vontade, né? aí. Tá entregue. Lá ele 10 vezes, né? Tá entregue. Só cuidado, porque não tenta se fazer de bobo com ele não, porque... Já é ligeiro. Já tem o que? Falando que eu acho que tinha quase 10 anos, mas tá quase 14 anos isso aqui, então já tá meio castigado, né? Você tinha quantos anos quando você começou? Quando você começou não, quando você tava na Casa dos Campeões em 2019, você tinha quantos anos? Cara, foi 2019, tô com 34, tinha quanto? Número 7. Eu tinha quanto? Caramba, todo mundo bom de matemática, hein, aqui? Nem lembro. 27 anos. O mais novo aqui tem que idade? 17 anos? Olha, tô falando que a estrada é a mesma minha, lá do Tocantins, andando de estrada de chão, aí, ó. Não tem jeito. Mas é da hora, né? Porque de Casa dos Campeões, acho que o mais novo ali, acho que devia ter uns 23, 24. Tinha novos, assim. Então, hoje a geração que tá vindo aí tem muito atleta promissor, já de 17, 18 anos, com shape muito foda, muito incrível mesmo. Verdade. Legal. Natural começar ali. Aqui, eu sim. Eu ia correr. É ou não é? Eu ia correr. Tá até com a plantinha, né, na bio já. Se eu tiver com a plantinha, eu sou natural. Viu? Quando ela desaparecer, aí beleza. Tá de volta, né? Esse aqui que é o baixinho. Ele que eu te falei. Das pernas gigantes. Da hora, meu irmão. Tem quantos anos? 23. Era muito novo, né? Novo, Acho né? que com 23 eu nem treinava a perna. Só jogava bola. Não, eu competia Men's Physique e não queria saber de treinar a perna, não. Era assim, não treinava nada. Se treinar já... Deveria treinar mais uma vez, 2 vezes no mês, era bem pouquinho, não focava nada em perna. Depois de um tempo que eu tive resultados ruins na Men's Physique, porque eu era muito grande para a categoria e na época era bem slim, né, o físico de todo mundo. Eu acabei perdendo posições e não conseguindo classificar, porque antigamente era os top 15, né, que iam para as finais nos amadores. Lembra? Os top 15. Porque aí eu selecionava de manhã, subia todo mundo, os top 15 iam para as finais. Cara, nem lembrava que tu competiu na Men's Physique. Então... Olha aí, pessoal, feio desse jeito na Men's Physique. Não, e antes era pior, né? Que antes não tinha procedimento, né, meu querido? Já deu uma minimizada. O máximo era sol quente, não tinha isso. Era competindo Men's Physique, acho que 4, 5 anos. Só água e sal, então. É isso aí, não tinha não. Até que a gente virou bodybuilder, né, meu irmão? Mostra a casa pra ele. Bora, vamos lá. Olha, pessoal. Fala aí, que vai ser a primeira coisa que você vai fazer se você descobrir que você ganhou o programa. Independente de top 1, top 2, top 3. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Porra, vou chorar demais. Vou chorar, agradecer a Deus pela oportunidade, primeiramente porque sem Ele não estaria nem aqui. Agradecer minha família, o meu filho, minha esposa. E depois agradecer a Marcos Titânio, Eduardo Correia, Jorlan e toda a equipe, você. Não por ser um câmera, eu acho que além disso eu e você nós mantemos uma amizade aqui dentro, atrás das câmeras. Então eu vou levar pra minha vida, jamais vou te esquecer. E muitos outros, cara. Muitos outros, porque tem que agradecer a todo mundo que montou essa estrutura. Porque foi um trampo, não foi fácil. E é só gratidão, cara, só gratidão, só gratidão. Se Deus quiser que eu seja um dos 3 colocados, vai ser, e também se não for, vou agradecer do mesmo jeito, só pelo fato de ter amizades que nem você, que tem amizade, fiz amizades que nem o Buga, que são amizades sinceras, que me apoiaram, me incentivaram durante essa trajetória aqui na casa, já me faz muito feliz. Legal. Foi inesquecível, né? Vai ficar um marco pra vida toda. Inesquecível. Não imaginei que ia ser dessa magnitude toda. Foi muito top, muito abençoado. Edu, pelo clima agora da galera praticamente indo pra pintura, alguns fazendo um carb upzinho.
que você tá sentindo na galera aí? Eu percebi que quando a Protan chegou aqui, montou aquela barraquinha ali, eu percebi que muita gente acordou assim, puta, de verdade, cara, vou me pintar, vou me apresentar. Parece que a ficha não tava caindo ainda, sabe? É muito louco ver esses bastidores assim, porque eles foram ali, montaram toda uma estrutura e os atletas, putz, cara, então o negócio é real mesmo, tem que se esforçar. Eu acabei de gravar, né? Hã? Acabei de gravar. O quê? O negão, o Jay sentou pra falar a mesma coisa, quer ver? É, eles estão caindo na real, estão caindo na real como que é. Eu fico imaginando as pessoas que fizerem parte de uma próxima edição, já se preparem, porque essa aqui foi moleza perto da próxima. A próxima, o bicho vai pegar. A próxima o bicho vai pegar, já vem preparado. E Alder? Oi. Vendo agora esse clima aí já de Protan, tá aqui, a competição vai terminar. Você já viu algumas pessoas da casa, o que eles estão fazendo, o que você sentiu da galera aí? A galera tá tensa. Um clima meio de competição, mesmo sem ser, apesar de ser, né? Enfim. Mas acredito que tá chegando numa final de um conjunto de experiências, né? Acho que foi uma experiência, mais uma casa, mais uma experiência para todo mundo, principalmente para eles que passaram por aqui, estão passando ainda, né? Então, acredito que tudo isso também foi muito, eu posso dizer, um pouco novo também para todos nós. Eu vou explicar o porquê. Diferente da outra casa ou das outras, era uma outra geração, era uma outra época, eram outros tempos, né? Então acho que dessa vez a gente tentou trazer um pouco do que é o hoje, de como é o futuro e associar isso com a essência do fisiculturismo, tentar ao máximo não se desligar disso, mas não também ficar só nisso. Por isso que teve dinâmica, teve todas essas questões que foram para poder também causar dentro desse período curto uma compreensão, um entretenimento entre eles, porque se a gente coloca simplesmente atletas em dieta numa casa dessa, eles ficam trancados no quarto só comendo e treinando e dormindo, correto? Claro que de repente isso é o sonho para muita gente, mas acho que mais do que isso é você mostrar o dia a dia dentro de várias intervenções, né? Para você poder interagir e também deixar o programa e o quadro bem dinâmico, né? E participativo, interessante para quem está em casa. Porque eu acredito que se a gente colocar treino só, acho que ninguém vai gostar muito, né? Porque treino você já tem o tempo todo, embora seja necessário. Mas é uma maneira de a gente mostrar e servir também não só quem é público, mas também trazer um novo público para dentro da casa e para dentro do fisiculturismo. E espero que nos próximos também a gente consiga cada vez estar trazendo isso de uma forma legítima, porque sempre tem E aí, isso. você achou do time dos naturais aí? Oh, cara, me surpreendeu, hein? Eu não acompanhei tão de perto, né, toda a dinâmica. Então, cheguei agora no dia final aqui, mas eu pude participar da seletiva lá no Amazonas, no Pará. E o que eu vejo é que o Brasil é um celeiro de grandes atletas, hein? E tudo isso que a Max conseguiu fazer, ir em busca, ir até as pessoas, foi fundamental, com certeza. Talvez não nesse ano, né, mas daqui uns 2, 3 anos a gente vai ter aí, quem sabe, alguns atletas, né, uns 4 anos representando a gente no Olímpia, que nasceu dessa situação aqui agora, né? De todo o projeto que o Correia encabeçou, o Pirulito, o Jorlan, né? Todo mundo aí, time da Max, Guizão aí. E é isso, família. Então, hoje é a grande final aí, mas lembrando que os selecionados são apenas os campeões dos campeões. O fato de já ter participado da casa já é um grande campeão. Você que foi até a seletiva lá, se dedicou, foi lá, ficou embaixo do sol, embaixo da chuva, você também é um grande campeão. Muitas vezes não foi agora o momento seu, mas pode ter certeza que um dia vai ser, tá? É isso. Pro lado? Com as mãos Ou abertas. pra trás? Fica melhor. Pra trás. Aí. Baixa a cabeça. Aí. Aí subir. Aí subir aí, faça aqui em vez de eu
fingir que vou armar, eu cruzo os braços. Tá, mas joga essa pose depois daquela do chão. Joga essa aí. Tá, joga o chão. Isso, é porque essa tua pose é boa. Não, aí faz aquela. Porque eu percebi que fica muito tempo da música nela. Não, é porque o tempo que eu botei, que eu mandei pra ela, é mais curto. Só que ali eu esperei eu chegar o tempo pra mim começar. Mas faz essa e transita pra outra. Deixa eu ver como é que fica. Tá, pra começar assim. Aí a música começa naquela. Cara, talvez não fique tão bom sair de uma pose de baixo que tu vai embaixo. Talvez essa no final. Em vez de terminar tipo assim, obrigado, termina como tu começou, só que com os braços abertos. Caraca, hein? Aí vai ficar massa. Só mudar, só. Porque... Aí já contou uma historinha, entendeu? Começou de um jeito, evoluiu, teve o ápice e terminou do jeito que começou. Eu acho legal essa historinha. Massa. É porque eu só ia fazer assim, em vez de fazer assim, eu só termino assim. Termina assim, muito legal. Até porque a última impressão que tu deixa, tipo, nossa, trapézio muito grande, sabe? É a última impressão, fica aquele. Aí tu começa impressionante e termina impressionante. Toda a tinta dos caras, pô. Eu sou pequenininho, pô. 3 litros só nele. 1,5 litro pra cada coxa. Ele é baixinho, mas ele compensa pros lados, né? Tá largo, já que não Imagina pra pintar um braço, uma perna desse tamanho, quanto de tinta que não vai, hein? Isso aí vai gastar 1 litro de tinta pra pintar esse moleque. Isso, eu sou pequenininho, você tá bom? Tudo bem? Beleza? Como é que você tá? Vai gastar 1 litro pra pintar isso aí. Deixa eu ver tuas costas, vira aí. E aí, Edu? Incrível, né? Cara, 212 nato, cara. Nasceu pra isso. Hoje tu tá pintando ele aqui, amanhã tu vai estar pintando ele no Mister Olímpia. Se Deus quiser. Vai estar tomando pintada no Mister Olímpia? Não, calma. Vamos lá. Edu, você já tomou pintada no Mister Olímpia? Não, cara, nunca. Cara, 9 vezes. 9 vezes. 9 vezes inesquecíveis. Não tá esquecendo nenhuma vez, não. Quando que foi a sua primeira vez que você fez Stani? Primeira vez que eu competi? Foi em 2023, dezembro de 2023. Tempo. Tem 2 anos e meio, mais ou menos. Foi em dezembro, dia 10. Campeonato. Jolan tá observando cada detalhe, concentrado. Ah, é bom, né? É bom sentir o cheirinho, ver como é que mudou, né? Como é que evoluiu. Eu lembro do meu primeiro campeonato que eu usei Raito. Vocês não sabem o que é Raito. Pesquisa. É uma pasta que era... Deve ser R$5 ainda. Uma pasta meio dourada, assim, um negócio meio... Enfim, pra pegar sol. Só que você ficava dessa cor. Só que ele saía, né? Só que eu falei, é isso aí que eu vou usar. Nem sabia que existia Protan. Eu não sabia. Pra mim era só coisa de ver na TV, na fita, né, VHS. Como a cor ficou boa no Fernando, cara. Às vezes a cor ela muda de pele pra pele, né? Não sei se tem relação com pH, com tipo de pele, preparo da pele. O ideal é a gente esfoliar a pele antes e secar e não passar nenhum tipo de desodorante, perfume, creme, nada, né? Deixar a pele absorver a tinta. Eu sempre fazia uma preparação, começava às vezes uma semana antes, esfoliando a pele. Eu esfoliava antes do banho, no banho, e depois do banho eu hidratava. Ficava fazendo esse processo. Aí depois esfoliava e não hidratava mais, pra deixar a pele bem áspera, né? Só faltava o cara passar soda cáustica. Só faltava passar soda cáustica, né? É, mas é isso aí mesmo, fica bom. A gente vai estar bem, viu? Quem? Como é Rivelino? Rivelino tem vários apelidos, ele Dorian Yates, tem. Inclusive é até meu inimigo, né? Se for pela lógica, né? Eu sou Kevin Levrone, ele é Dorian Yates. E eu tenho o mesmo ponto fraco que ele tem de ponto forte. O ponto forte dele é no ponto fraco, que é as costas. E a minha perna já é um pouco maior que a dele. E assim vai, né? O cara não ganha no ponto mais forte, né? Atenção aí, chegou o grande dia. Chegou. Que dia, que dia! E cara, velho, muito emocionante. Tipo assim, algo que tá me deixando aqui mais louco mesmo é tipo assim, caramba, minha estreia
vai ser de frente para os melhores. Hoje vai ser um prazer. Coxa, né? Exato. Hoje vai ser um prazer ser julgado, né? Pelos melhores, cara. Isso vai ser muito foda pra mim, porque eu vou levar isso pro resto da minha vida. Como se, meu primeiro campeonato foi assim, assim, assim. E é isso. Tá bom, tá legal. Não é mais mens. Não sou mais mens. Pergunta pro Correio agora se depois de hoje eu ainda vou ser mens. Tem que perguntar ele aí. Edu, não é mais mens. Oficialmente agora é um Classic. O batizado dele. No final vou te batizar. Tipo, agora tu é um Classic. Ó, quem chegou aí? Deixa eu interromper, Como é que você tá, Matheus? E aí, como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo aí. Olá! Cheguei num dia especial, né? Já caguei a entrevista de vocês. Botando a mão na massa, literalmente. Tem que botar, né, Quer pintar? Quer entrar na fila? Ficaria animado já. Eu gosto do cheirinho da tinta. Conhece a Protan? É Protan que tá usando aqui? Eu ouvi falar que é uma tinta muito boa. Se quiser, você... Normalmente quando eu uso ela, fica uns par de dias bem pintado ainda. Boa. Esse cara aqui vai bastante mal de tinta, né, velho? Bastante carne pra pintar. Como é que você tá? Beleza? Bom, Arthurzinho, parabéns, irmão. Feliz de ver você aqui. Você merece. Obrigado. Antes do Edu iniciar, tem uma pessoa aqui que quer fazer uma homenagem especial pro Edu. Pode chorar. Pô, podia ser depois, né? Tem que subir? Aí, pô. Mas aprontaram pra mim também. Aí é sacanagem. Boa noite, todo mundo. Chegou a grande final da Casa dos Campeões. O dia que talvez só quem viveu os bastidores e quem está aqui consiga entender o verdadeiro significado. Foram meses de entrega, de dedicação, responsabilidade e pressão. Mas principalmente, conexão emocional com o sonho de outras pessoas. Eu vi de perto alguém decidir transformar o ato de ajudar outros atletas em um propósito de vida. Vi noites sem dormir, viagens, reuniões, preocupações, decisões difíceis, tudo sendo feito com o coração. E hoje, olhando tudo isso acontecer, eu só queria te parabenizar. Parabéns pelo homem que você é, pelo legado que continua escrevendo através de outras vidas. Mesmo com a saudade, eu me senti honrada em apoiar. E eu escutei da Manu. O papai ajuda tanta gente, né, mamãe? Obrigada, Max Titânio, pela oportunidade, por confiar em nós, por acreditar em algo tão grande, por enxergar além de um reality e por realmente transformar vidas através da Casa dos Campeões, a maior formadora de campeões. Desculpa que eu li, gente, que eu não consigo falar algo tão importante pra nós sem conseguir me concentrar numa leitura, porque realmente é do coração e a gente se envolveu demais nesse projeto. Obrigada pela presença de todos e arrasa, amor! Calma que tu ficou com o meu batom vermelho. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à final da Casa dos Campeões 10 anos. Demorei, assim, ansiosamente e aguardei para poder falar isso para vocês, porque a Casa dos Campeões é um projeto que já existe há 10 anos. Para mim é um dos projetos mais sensacionais já criados no nosso meio, que dá oportunidade
de novas pessoas continuarem aquilo que outras pessoas iniciaram lá atrás. Eu participei da Casa dos Campeões em 2019, eu estava em outra empresa ainda, eu nem estava na Max Titânio ainda, e eu pedi uma autorização para poder participar e palestrar na Casa dos Campeões, porque eu sabia da minha importância, eu sabia da importância daquilo que eu carrego para outros atletas. Então, poder estar nesse papel aqui é muito gratificante. E aí eu já complemento falando sobre a minha perspectiva em relação à minha vida pessoal em relação ao projeto da Casa dos Campeões. Isso aqui que vocês estão vendo, Casa dos Campeões, se tornou meu Mr. Olímpia. Eu falo para Mari que esse é o meu Mr. Olímpia. Eu passei 9 anos da minha vida me dedicando a um dos maiores campeonatos do mundo e hoje eu posso me dedicar. Quando a gente percebe que já fez tudo que poderia em cima do palco, a gente percebe que nada disso adianta se a gente não traz significado para aquilo que a gente construiu, né? Isso chama legado, né? Eu entendi que eu tinha sucesso quando eu consegui, através das minhas experiências, poder transformar a vida de outras pessoas. E eu nem imaginava que a maior transformação seria da minha própria vida quando eu iniciei o projeto. Então é algo que é difícil, eu me emociono muito em falar, porque tudo que a gente coloca muita energia, vocês sabem muito bem, tudo que a gente coloca muita energia traz muita emoção, né? Todos nós nos dedicamos a algo muito maior do que nós mesmos. Eu já falei várias vezes aqui, se pro bem da Casa dos Campeões eu tivesse que sair, eu sairia, porque a Casa dos Campeões é algo muito maior do que um projeto pessoal meu. A Casa dos Campeões é um presente, é um legado que a Max Titânio traz para o mercado, para o público fitness. E melhor do que ninguém para falar sobre a importância do projeto da Casa dos Campeões, um cara que, meu amigo, meu irmão, que já viveu muito isso também, já viveu dentro da Casa dos Campeões e vai poder falar um pouquinho sobre isso. E aí, Jolan, boa noite. Eu vou soluçar um pouco, tá? Tô avisando já. Que eu tô com refluxo, mas você já sabe, né? Tanto que virou meme. Mas vou tentar ser o mais breve possível, apesar de não conseguir muito, né? O Edu falou sobre o projeto da casa. Eu sou fruto da casa. Não nasci no projeto, porque eu já tinha, posteriormente, uma carreira ali no esporte, né? Na vida amador, do qual acabei ganhando meu espaço e respeito por aqueles que apreciam o fisiculturismo nacional. E quando eu tive o convite de ir para casa, eu fui com uma responsabilidade de ser o mentor da casa. Ou seja, para eu ser considerado um mentor, é porque acho que algo eu deixei nessa história. Algo eu escrevi que ficou marcado para poder significar para outras pessoas hoje em dia. E quando me deram isso como uma ferramenta, uma missão, eu agarrei com todas as energias e oportunidades que eu pude. E hoje eu tenho uma vida aqui em São Paulo, e quando eu saí de Brasília para ir para a Casa dos Campeões, eu vim com um tênis, uma mochila e um pensamento. Eu vou para lá para vencer. Por quê? Porque eu vi uma nova oportunidade, por isso que eu conversei com cada participante aqui, conversei com eles em grupo, e assim como com alguns em off também, que eu falei, vocês estão tendo a chance não só de participar de um projeto, mas de mudar a vida de vocês para sempre. Porque de repente, se eu continuasse em Brasília, eu estava ainda dando consultoria online, vivendo exatamente disso, passando um perrengue violento, porque eu não estava no meio, incluído como a maioria aqui que está sentado hoje está, só estava sonhando pela internet. Pô, aqueles caras estão lá, estão ganhando grana, estão evoluindo, estão aparecendo, estão virando ícones, e eu tô aqui. Eu fiz um monte de coisa, competi, fiz um monte de coisa e tô aqui. Então, quando eu tive o chamado, eu não entendi isso como um chamado do homem. Eu entendi como um chamado de Deus. Tipo, vai lá e mostra a tua história para aquelas pessoas que estão começando uma nova jornada e sirva de exemplo. E dê também exemplo para que eles possam seguir um caminho que, de repente, você não conseguiu seguir devido aos empecilhos da vida. E hoje é uma honra estar participando dessa 10ª edição de casa, 10 anos de casa, né? Pra falar a verdade, do lado do Edu, que eu já contei essa história também. Eu conheci o Edu numa fila pra tirar foto. Já conheci a história dele antes como atleta, mas eu conheci pessoalmente, de estar assim lado a lado, foi numa fila. Eu no campeonato em 2008,
disputando o Campeonato Brasileiro e ele voltando do Olímpia, fazendo guest pose e vendendo foto pra fazer dinheiro. Não era uma vida totalmente glamurosa como a maioria pensa. Era um outro tipo de trabalho, era uma outra desenvoltura. Então tudo isso a gente traz pra casa. Essas histórias, essas experiências, pra poder construir novos talentos, não só na academia, mas também fora dela. Porque aqui vai sair um campeão, a gente sabe disso. Mas todos são campeões. Por quê? Tiveram a chance, tiveram a mesma oportunidade e têm um futuro incerto. Por isso que eu disse pra eles aqui. O que vocês vão fazer fora da casa significa muito mais do que vocês fizeram dentro também. Porque isso vai decidir a vida de vocês. É assim como tá numa grande empresa, é assim como tá num campeonato, ou como tá numa marca, independente de qualquer coisa. Enfim, muito feliz, eu agradeço a chance, a oportunidade, primeiro de fazer parte da marca. Detalhe, fiz parte da marca estando na casa, sendo participante e arrisquei. Conversei com eles também sobre isso. Larguei o apartamento em Brasília, como eu disse, com a mochila, vim pra cá e reconstruir a minha vida e a minha história. O apartamento ainda ficou lá, eu ainda pago aluguel até hoje, com todas as roupas que estão lá, todos os tênis que estão lá, eu construí aqui do zero. Então eu utilizei a casa, aproveitei e hoje me tornei isso daqui e sirvo de exemplo para eles e tô do lado de um dos melhores e na melhor empresa do Brasil, com os melhores atletas também. Então, se isso não é vencer, eu não sei o que é. Agora, a vez é deles. Boa. Assim como eu e o Jorlan, a nossa carreira como atleta, ela nos preparou para estar aqui hoje, porque eu falo para eles lá atrás, isso aqui é algo inédito para mim também. Isso aqui eu tô fazendo algo pela primeira vez. Então, eu também tô me colocando à prova, eu também tô saindo da minha zona do desconforto. E é só assim que a gente consegue evoluir, é só assim que a gente consegue ficar mais forte, quando a gente se expõe a algo muito difícil, algo que exige de nós atenção plena, energia plena. Então, a nossa carreira de fisiculturista nos preparou para estar aqui hoje, fazendo parte desse projeto aqui. E a Casa dos Campeões, que começou lá em 2016, também foi uma das grandes responsáveis para isso aqui estar acontecendo hoje, porque ela foi passando por várias transformações. O mercado se transformou, os atletas se transformaram. Eu e o Jorlan vivemos isso na prática, sem ninguém nos ensinar. Não teve uma Casa dos Campeões que ensinasse isso pra gente, né? A gente aprendeu errando, testando, e hoje a gente pode aqui encurtar a vida de muita gente aqui, as dificuldades da vida de muita gente por conta daquilo que a gente já passou. E essa reedição da Casa dos Campeões foi muito... Eu fico olhando assim pra casa e fico pensando, pô, como que a gente conseguiu fazer tudo isso? Mas não por causa da estrutura, da academia, da piscina, dos quartos, mas como que a gente conseguiu reunir essas pessoas que estão aqui para fazer parte desse projeto? Porque diferente das outras edições, a gente fez algo diferente. A gente rodou o Brasil para poder ouvir as pessoas. Então muita gente que não está aqui hoje, né, que não foi selecionado, teve a oportunidade de receber um card da mão do Breno, da mão do Ícaro, né, da mão do Jorlan, minha, de muitos outros que estiveram com a gente nessa jornada. E às vezes uma palavra de carinho, uma palavra de motivação pode transformar a vida de alguém. Então, eu acho que esse projeto ele impactou não só as 20 pessoas, mas as mais de 10 mil pessoas que passaram por esse processo seletivo. Eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho o que vai acontecer hoje, tá? A gente vai ter a apresentação de todos os atletas individual, tá? Eles ensaiaram, eles estão aprendendo, todos eles já carregam consigo algum tipo de bagagem, alguns mais, outros menos, então eles vão ter 1 minuto para fazer uma apresentação individual. Depois a gente vai chamar alguns confrontos. A gente vai fazer alguns confrontos divididos por categoria e a gente também vai improvisar porque não tem esse roteiro tão engessado que permite a gente poder chamar os confrontos e fazer o que a gente tiver a fim de fazer. Depois, a gente, falando um pouquinho sobre os critérios de avaliação, tá? A gente usou 3 pilares para poder escolher o campeão ou a campeã da Casa dos Campeões. E a gente, hoje durante o dia, a gente mudou 3 vezes de ideia, tá? A gente não chegou no nome de primeira, teve alguns nomes citados como campeão, como segundo, como terceiro, e foi uma decisão bastante difícil, porque a gente avaliou não só o potencial genético, porque o potencial genético ele não fala sozinho,
Todos têm potencial genético, por isso que eles estão aqui. Mas principalmente a trajetória dentro do projeto ao longo desses 13 dias, como eles reagiram àquilo que eles foram submetidos, como que eles reagiram àquilo que eles viveram e mentalidade para conseguir ter o equilíbrio, o discernimento, a serenidade de poder raciocinar, de poder aprender, de estar disposto a aprender com o nosso time de atletas que veio aqui durante todo o projeto. Então a gente levou em consideração esses 3 pilares e é através desses 3 que a gente vai eleger o campeão ou a campeã. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, isso não é uma competição de fisiculturismo. Então a gente não vai colocar como critério principal condicionamento físico, não é o mais definido vai vencer, não é o maior vai vencer, mas aquele atleta que conseguiu trazer para os 3 pilares aquilo que nós esperávamos dele, tá bom? Então, alguns estão em preparação, outros competiram há pouco tempo, outros estão em off-season mirando o Mr. Olympia, então cada um tem um objetivo de vida diferente e cada um se manteve fiel ao seu planejamento. Claro que todos tiveram o capricho, né? A Protan teve aqui pintando todo mundo, então foi uma coisa muito bacana. E eu percebi, Jolan, quando o pessoal se deparou ali com as cabines de pintura, que veio aquele cheirinho e tal, eu percebi que muita gente se deu conta. Caramba, velho, eu tô na Casa dos Campeões, vou ter que me apresentar. Eu acredito que muitos deles... Parece estranho, né? Mas que só caiu a ficha hoje. Só hoje. Por mais que esteja todo dia acordando aqui, dormindo, gravando e etc, treinando, fazendo dieta, mas que hoje que bateu na cabeça assim, caraca, eu tô aqui, cara, eu tô com a Protan pintando, os caras vão avaliar a gente, hoje é o último dia, e agora? Será que eu faço mais dieta? Será que eu vou pra esteira? Será que eu treino de novo? Será que eu gravo mais um stories? Aí começa a loucura, mas isso foi muito legal de acompanhar, ainda mais você que dormiu aqui, né? Ficou todos os dias, eu fui e voltei, mas foi muito legal também participar de tudo isso, e vamos ver o que vai ser agora, né? Eu ouvi muito de ontem pra hoje, Edu, o que dá pra fazer em 24 horas pra mudar completamente o meu físico? Talvez seja uma das lições que eles aprenderam, né? Nessas 24 horas, que não dá pra fazer nada em 24 horas. Só relaxar, né? Relaxar e rezar. Né? Isso. A gente teve também uma coisa que foi inédita nessa edição. Não acho que foi inédita, porque na primeira, acho que em 2019 teve também a participação do público, teve uma votação, mas o público vai nos ajudar a decidir quem é o campeão. A gente teve 357 mil votos e quero agradecer a participação de todo mundo que participou lá no Instagram, comentando o nome de quem gostaria que vencesse a casa. Então a participação do público foi fundamental, inclusive, né, Jolan, o julgamento do público gerou talvez mais desconfiança e mais desconforto do que o nosso próprio julgamento, porque para eles que estão vivendo isso aqui pela primeira vez, é muito difícil. Com certeza. Ouvir um comentário, ouvir um julgamento. Eles se depararam pela primeira vez com o julgamento das pessoas. Eles viveram na pele aquilo que nós vivemos, que todos os atletas vivem, o julgamento do público, a exposição, o preço da exposição. E é muito bacana também perceber que eles evoluíram nesse quesito. Então a gente vai ter... Só dar um Pode toque, falar. Por isso que também é válido ressaltar o princípio das dinâmicas. Por quê? Dentro dessas dinâmicas, a gente teve a capacidade de ir conscientemente com eles trabalhar essa percepção midiática, essa questão de lidar com o público, lidar com as críticas, lidar com os comentários negativos. Por quê? Todo mundo vai participar por isso. Então, até nisso, a Casa dos Campeões foi capaz de colaborar de uma maneira de trazer de uma forma meio que inconsciente, uma maneira de você se expor a isso, de uma forma que todo atleta que está em audiência ou não, ou buscando, está passando por isso. Então a gente conseguiu reunir também através dessas dinâmicas, como eu posso dizer, esse conjunto de fatores para fazer com que eles soubessem esse impacto. Tanto que teve gente que ficou chorando, teve gente que foi para a internet pedir a solidariedade do seu público, teve gente que foi lá rebater. E isso é o que acontece com todos nós hoje que estamos na mídia. E eles agora estão sendo preparados para isso também. Por isso que eu falo, a casa não é só sobre físico, é sobre corpo, mente, alma e hoje, mídia. Mais do que nunca também. Experiência completa, né, João? Completa. Tem uma pergunta que muita gente me fez antes, que era se pode fazer stories, se pode divulgar. Sim, pode fazer stories, pode divulgar o resultado. Vou só pedir para vocês marcarem o hashtag Casa dos Campeões, tudo junto, sem acento, e hashtag Max Titânio, tá bom?
Boa. Bem, eu tô me sentindo hoje um professor de escola, porque... Edu, posso ir no banheiro? Edu, posso ir? Eu passei ali atrás, todo mundo me olhando assim, com aquele olhar... É o inspetor, o diretor, o olho professor. brilha. Não, mas eu tô me sentindo mais assim, uma espécie de professor no dia da formatura dos alunos, sabe? Com uma sensação assim de dever cumprido, alma lavada. Vou poder sair daqui hoje com a sensação de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance e muito mais para poder atender as expectativas de todos que participaram. Exato. Então, a gente vai chamar no palco agora os nossos 20 participantes, representantes aí da Casa dos Campeões. Pode entrar, pessoal. Conheço não? Estão bonitos hoje. Hein, Rivelino? Até tu tá bonito, cara. Direto do túnel do tempo. Pessoal, a verdade é que quando eu olho para cada um deles aqui, me vem uma história na cabeça. Pela região, pelo estilo de vida. A gente se envolveu muito, como eu disse antes. E a verdade é que a Max Titânio fez o que todo mundo sempre falou que ia fazer, que era viajar o Brasil atrás de novos talentos. Mas na verdade só a gente foi lá e fez. Então me orgulho muito disso. E esse aqui, ó, que vocês estão vendo é o resultado de todo esse trabalho, de todo esse investimento, não só de dinheiro, mas de muito dinheiro, mas também de muito tempo e muita dedicação. Tá? Quando eu olho para cada um deles, é inevitável lembrar das histórias. Vou até chorar agora. Da individualidade de cada um. Eu sempre lembro a eles, em conversas privadas, que cada um tá aqui por uma característica única, que te faz ser único. Porque existe a comparação, uma casa com 20 pessoas de personalidades diferentes, sendo colocadas à prova sobre a mesma coisa, com o mesmo objetivo. Existe inevitavelmente a comparação. Mas a verdade, como eu disse para vocês, cada um está numa fase. Uns em pré-contest, uns off-season, uns com os objetivos de competir ano que vem, outros de voltar a competir esse ano. Então, eu, por exemplo, quando vi a Ana Beatriz lá na seletiva de Recife, que ela contou, talvez a pessoa aqui que carrega a maior história de comoção, né, de superação. Eu conheci o amor da minha vida 3 anos atrás. Infelizmente ele faleceu há um pouquinho mais de um mês e ele era atleta de fisiculturismo. E era meu sonho, o sonho dele, a gente subia um dia junto no palco. Então aqui eu tô hoje, não pretendia subir em abril, pretendia subir em novembro para fazer uma consolidação, né, para ter mais maturidade do físico. Mas vou competir em abril porque é o mês de aniversário dele para dar continuidade ao nosso sonho. Que eu ouvi aqui em todas as histórias da seletiva. E talvez pelo fato de ela ter encarado isso dessa forma, ela está aqui hoje. Foi muito bacana a gente poder conversar todos esses dias, essa questão dos pais. A gente tem muita coisa em comum e vocês viram que nós vivemos aquilo que vocês vivem hoje, aquilo que vocês acham difícil, a gente viveu e a gente trocou muita ideia. A Andriele também, nossa representante biquíni, junto com a Sabrina. A Andriele, que chamou atenção por ter um potencial enorme, é uma grande representante, tem um futuro brilhante, muito dedicada, muito inteligente. Foi uma menina que teve uma conduta exemplar, foi muito bacana. A amizade que ela fez com a Stephanie também, que é uma guerreira nessa skin de anjo, que quando vão lá, pisam no calo dela, ela vai lá, se posiciona quando precisa. Ela sabe também reconhecer se falou alguma coisa que não deveria, mas a verdade é uma menina que aos primeiros olhos parece inofensiva, mas vocês vão ver hoje ela aqui, ela tem muita presença de palco. A Hannah, a nossa musa de Manaus, a mulher que inspira. Mas ela já foi minha inspiração. Mas aqui em Manaus, ninguém ganha da Hannah, mano. Eu quero ganhar um dia dela. Entendi. Ninguém ganha dela, mano. Já competi com a Hannah. Não deu pra... 2º lugar. Com um sorriso cativante, uma pessoa muito simpática, que também muito disciplinada. Vi ela rigorosamente seguindo tudo que estava ao planejamento dela. Ela não tem o objetivo de competir agora, mas ela está fazendo um trabalho, então é aquilo que eu falei, cada um está numa fase de preparação. A Pamela. Porra, errei logo o nome da Pamela. Vai te bater, maluco, esquece. Errei logo o nome da Pamela. Porra, podia ter errado todo mundo, menos o dela. Né, Jorlanzinha? Essa é a Jorlanzinha da casa. Ela que é arretada, ela que tem a personalidade forte. Eu tô
se achando, se toca, menino. Eu, hein? Acorda. Esse menino se acha melhor que todo mundo. Menino, pelo amor de Deus. Mas que também contrapõe ao reconhecimento de saber que, ó, isso aqui eu não tô legal, eu reconheço que eu poderia ter feito melhor. Não retiro o que eu disse, mas eu poderia ter falado de um jeito melhor. E eu não tô gritando. Né, João Carlos? É isso aí. Quem seria de nós se não tivesse a presença da Pamela aqui? A Sabrina, meio desajeitada para falar, às vezes fala umas coisas que é mal interpretada, mas a verdade é que ela foi uma das pessoas que deu a volta por cima, porque muita gente julgou ela, e ela conseguiu matar no peito e mostrar quem ela é. Ela foi algo muito, muito assim, legal de ver, porque ela sofreu bastante, ela chorou bastante depois daquela prova do Noronha, mas ela conseguiu se reerguer. Nesse mesmo dia, ela fez a prova da postagem, ela postou, ela foi divertida como ela sempre é, por isso que ela foi uma das finalistas dessa prova, e depois ela foi abraçada e amada por todos da casa, assim espero, né? A Sândala, que pegou 24 horas de balsa, fez cardio na balsa, saiu de Macapá e foi até Belém para participar da seletiva da Casa dos Campeões. Aliás, Belém foi difícil, porque foi a primeira seletiva que a gente encarou a chuva e a Pamela estava lá plena, não sei se ela esperou a chuva passar, mas ela estava lá plena. A Sândala, desculpa, Sândala. Eu falei o nome de todo mundo, hoje eu estou nervoso. A Sândala. E ela teve o capricho de colocar maxi titânio no biquíni, ela teve o capricho de se produzir, e a gente observou cada detalhe, e ela veio aqui. Hoje ela está sempre disposta a perguntar o que ela pode ser melhor, onde ela pode melhorar. Uma menina muito dedicada que eu não tenho dúvida que vai brilhar muito ainda. Agora sim, a Tabata, nossa baiana arretada, trouxe o axé para casa. Menina de boa conversa, muito dedicada, também muito convicta, muito fiel ao planejamento dela. Ela falou, pô Edu, eu tô em off, vou subir lá. Pô, eu falei, Tabata, tu é muito maior do que isso. Nós, atletas, entendemos que nós temos um planejamento a cumprir, tá? Todos aqui estão numa fase diferente de preparação também, e a gente tem que encarar o off-season, o pré-contest com a mesma determinação e não se deixar abalar em nenhuma fase. O Ângelo, o cara que ganhou todas as provas, ganhou a prova da postagem, ganhou a prova de execução de exercício, treinou com o Ramon, ganhou uma bicicleta ergométrica da Impérios e ainda venceu mais uma prova que eu estou esquecendo qual que é. Adipose. Venceu, é o Papa Prova. É muito bom, é um cara que demonstrou também muita resiliência e chamou muito a nossa atenção. O Arthur, um dos maiores potenciais da casa, eu não tenho dúvida que esse cara aqui vai representar a categoria a qual eu me dediquei grande parte da minha carreira, a categoria 212. É um 212 nato, já falei para ele. Não tenho dúvidas que um dia eu vou te ver no Mr. Olímpia representando o Brasil, eu tenho certeza disso, assim como eu acredito em todos vocês, mas é um potencial visível, um cara que já está muito maduro, já objetivando o Pro. Não tenho dúvida que a gente vai ouvir falar muito ainda do Arthur. O Clerbington, que veio da Salvador, né? É mais pertinho, né? Não, do interior de Salvador. Interior de Salvador. Interior da Bahia. Conheci ele em Salvador pela primeira vez, participou da seletiva, muito dedicado, muito solícito também, sempre muito colaborativo, sempre oferecendo ajuda. Eu mesmo, quando não tinha o que comer, eu fui lá e pedi por Cleverton preparar um salmão para mim. Ele foi lá, prontamente fez. É um cara que está sempre disposto a ajudar, com alegria, sempre batendo papo, sempre na mesa, sempre se colocando presente. Muito bacana. Diegão, arrepiei. Diego, que é o Androjack brasileiro, o cara que no primeiro momento a gente olha para ele e se assusta com o tamanho dele, mas depois a gente se apaixona pela doçura dele, pelo carisma, pela alegria que ele traz para dentro da casa. Foi uma das grandes figuras também. Tudo que eu faço aqui na casa, fiz muita coisa de errada aí, eu peço logo um conselho a ele e me abro para ele, abro meu coração para ele. A gente foi conversar várias vezes em momentos de situações aí que eu tava bem, com a cabeça bem confusa. Assim como o Fernando, que traz a disciplina e a seriedade de militar, o cara que não esperava os outros decidirem o que ia ser feito, ele já estava lá limpando o banheiro, ele já estava lá levando lixo, e ele foi um cara que trouxe essa mentalidade militar para dentro da casa. João Carlos, vamos pular esse?
O que falar do João Carlos? Quer arriscar? É tinhoso, viu? É. A Pamela pode falar. Quer falar? Melhor não. Bem, João Carlos, que teve um início bem prejudicado. Falta de ética da galera, os moleques é muito novo, para pra pensar um pouco, porque tipo... Tô aqui, eu subi com ele, não, meu físico é melhor porque eu sou isso, que eu sou aquilo, todo mundo. Quem subiu no Arnold? Amigo, alguém pode avisar pra ele que basta ter dinheiro? E conseguiu, assim como a Sabrina, dar a volta por cima, conseguiu conquistar o coração das pessoas, conseguiu mostrar um outro lado, isso foi muito bacana, e eu tenho certeza que ele vai sair daqui muito melhor do que entrou. É um cara muito legal, a gente conversa bastante, tem uma história incrível, uma história de vida incrível também. João Vinícius, nosso Men's Physique. Tô esquecendo os nomes. João Vinícius, que... Não convide o João Vinícius para brincar de esconde-esconde, tá? Porque o João Vinícius ficou escondido 3 horas dentro de uma lata de lixo, achando que a brincadeira ainda estava rolando. 3 horas depois foram me chamar, eu fui lá abrir a tampa, ele estava lá dentro sentado perguntando se a prova tinha acabado. Esse é o João Vinícius, que está disposto a ficar 3 horas sentado dentro de uma lata se for preciso. É isso aí, parabéns, João. É um cara resiliente, é um cara que perdeu o voo porque nunca tinha andado de avião pela primeira vez, mas é um cara que trouxe muito brilho para casa, com um jeito irreverente e um físico que não tem do que falar. Kevin Levrone brasileiro, o cara que cortou meu cabelo. Cortou? Cortou, ficou bonito. Esse moleque é da hora, é um cara que gostei muito de conhecer, é um cara que eu tenho vontade de ir lá cortar o cabelo na barbearia dele, conhecer a família dele, ainda vou fazer isso, ainda vou lá na cidade dele, lá dar um treino com ele, conhecer um pouco de como ele vive, porque é um menino de 24 anos, natural, com um sonho de ser bodybuilder, se destacou nas seletivas, mostrou muita personalidade. Parabéns, obrigado por estar aqui também. Buga, o nosso rapaz mais midiático da casa, que gerou muita inveja, ciúme, né? Por parte de algumas pessoas que não se sentiam muito confortáveis em produzir conteúdo. Foi um cara que produziu muito conteúdo, que viveu isso aqui como ninguém. Além disso, ele ajudou muitas pessoas também que não tinham essa habilidade e encorajou muitas pessoas, assim como o Diego, a se expor mais, a falar mais, a se comunicar melhor com o público. O Vanilson, o cara que recebeu os maiores emojis de bíceps da prova, que demonstrou força. Muita gente não consegue falar do Vanilson sem falar força. Um cara resiliente, com potencial incrível, um cara sério, determinado, que eu tenho muito orgulho de conhecer e de trazer para a Casa dos Campeões. O nosso Rivelino, nosso William, o cara que saiu da cápsula do tempo, nosso Donnie Yates, nosso Lionel. Esse aí tem tantos apelidos. Mas a verdade é que ele, com 17 anos... Sim, ele tem 17 anos. Com 17 anos, ele demonstrou uma personalidade que poucos teriam. Tá? Ele foi firme na hora de se posicionar, ele soube fazer, ele trabalhou muito aqui em silêncio também, tá? Assim como o Fernando ajudando, eu via toda hora ele passando com um saco de lixo ali, fazendo sem precisar mostrar e falar que estava fazendo. Parabéns. E o nosso... menino, o que eu posso falar desse cara? O cara que eu adotei como um filho, aprendi a amar como um filho. Descobrimos ele nessas jornadas de seletivas, a gente foi para Belém, só que antes a gente foi até Melgaço, conhecer um pouco da história do Jimmy. E a ideia de trazer o Jimmy aqui é justamente fazer todos aqui acreditar que por mais que a vida possa bater e pedir para desistir, a gente tem que acreditar e nunca desistir, mas principalmente valorizar o simples, valorizar aquilo que a gente tem. Então, Jimmy vai pela primeira vez fazer uma apresentação também, nosso convidado. E é isso, Jolan. A gente teve aí uma jornada grande. Grande, mas produtiva, né? Começamos em São Paulo. Né, São Paulo foi o cartão de visita, né, da Casa dos Campeões. Mostrou pra gente que tinham muitos atletas, a gente ficou bastante surpreendido. Acho que por ali a gente começou a ver o potencial que seria, né? Porque a gente, de repente, não chegou a imaginar que viriam tantas pessoas assim, lotar fila e fila para ser avaliado, enfim, foi uma loucura. Foi, doideira. E o Arthur saiu dessa seletiva, né, Arthur? E depois a gente partiu para o Nordeste. A gente foi para Salvador, a gente fez uma seletiva lá no Mercado Modelo,
de frente para o elevador Lacerda, com muita gente, e na verdade era a primeira vez que eu e Jorlan estávamos fazendo a entrega dos cards em público, né, na rua, porque a gente entrega os cards e as pessoas são entrevistadas por nós. Quem recebe o card tem o direito de ir no lojista ser entrevistado por nós. E quando a gente chegou no mercado modelo, tinha muita gente lá e a gente não tinha a menor ideia como que a gente ia fazer para descobrir quem merecia o card. Então o pessoal foi tirando a camiseta, uns foi tirando a roupa, e aí no fim tava todo mundo sem camiseta posando na frente do mercado modelo, eu preocupado com a polícia, e no final deu tudo certo, a gente conseguiu fazer, e eu acho que Salvador foi uma das primeiras cidades depois de São Paulo que nos mostrou o que estava por vir, né? Na verdade, Salvador mostrou o direcionamento pra gente, né? Porque quando a gente tava chegando, a gente pôde ver aquela galera toda vindo já em cima da gente para poder receber e querer saber como é que ia ser a coisa toda. E acho que dali a gente começou a entender como seriam os demais lugares, né? Para ver como é que seria essa conexão de entrega, essa questão de receber as pessoas, como organizar. Eu falei, cara, como é que a gente vai fazer isso, cara? Olha o alvoroço que a gente causou sem saber que ia ser. Verdade. Né? Mas, graças a Deus, depois seguimos para Aracaju. A gente foi para Aracaju e visitando Maceió e terminando em Recife. Acho que Recife foi uma das cidades que a gente mais se surpreendeu com o número de gente, né? Sim. Tinha muita gente. Parecia um exército num terreno de grama, as pessoas debaixo do sol, passando calor e todo mundo disposto a participar. E chegou uma hora que eu falei pro Jorlan, vamos entregar os cards logo, porque o pessoal tá passando mal aqui. E eles queriam prova, eles pediam. Faz prova, a gente quer fazer o apoio, a gente quer merecer até o último segundo. Foi muito bacana, eu nunca vou esquecer disso também. E depois a gente fez a nossa ida pro norte, aí o Jorlan ficou, o Breno me acompanhou. E foi o que vocês viram aí, né? O Ícaro, né? Viver é melhor que estar vivo, segundo o Ícaro, né? Fomos para Belém, encontramos o Bitello e o Giga, fizemos a primeira seletiva embaixo da chuva, né? Foi um momento bastante marcante, porque muita gente falava pra gente, o que vai acontecer se chover? A mesma coisa que aconteceu aqui. Água. A mesma coisa que aconteceu aqui quando choveu. O pessoal foi ali, fez cardio, treinou igual. E a gente fez a seletiva assim igual e nada mudou. Depois a gente se dirigiu em direção a Altamira, e no caminho de Altamira para Santarém, a gente sofreu aquele acidente, né? E foi algo que na hora me deixou bastante preocupado. Se tem um momento que eu pensei em desistir, talvez seja nesse momento, porque eu não sabia como que seria a repercussão disso, tá? Mas a verdade é que quando a gente chegou em Santarém, a gente se deparou com uma estrutura incrível, a gente pôde fazer uma ótima seletiva lá e terminar com chave de ouro em Manaus para coroar a nossa seletiva do norte do país. Depois a gente voltou ao Nordeste, a gente foi fazer João Pessoa, chegamos em João Pessoa, fizemos a primeira seletiva, né, Jolan? Sim. E aí fomos para Natal, onde também foi uma seletiva memorável, né, embaixo do Morro do Careca ali, no pé do morro. Quente, muita gente. E foi também um dos dias mais incríveis, principalmente na entrega dos cards. Lá foi ritmo de campeonato, né? Parecia campeonato na praia. Depois a gente foi para Mossoró. A gente teve uma passagem por Mossoró também, que foi muito legal, porque Mossoró, talvez, de todas as cidades que a gente passou, assim como Altamira, era uma cidade que parecia ser uma cidade pequena, mas a verdade é que quando a gente chegou numa quadra de esportes no centro da cidade, a gente se deparou com uma quadra cheia de gente, né? Cheia de gente. Gigante. E muita gente boa, e foi muito bacana também. Lembro de muitas pessoas boas que poderiam estar aqui nessa seletiva também. Depois, a gente foi para onde? Mossoró, Fortaleza. Mossoró, daí a gente terminou com Fortaleza. A gente terminou com Fortaleza, terminamos com chave de ouro, né? Foi uma das maiores seletivas também pelo número de atletas. Sim. E chamou muita atenção pelas mulheres. Tinham muitas mulheres boas em Fortaleza, muito mais números de mulheres em número do que nas outras seletivas. E foi assim também algo inédito. A gente teve a participação de novo do Bitello e do Giga também, que puderam participar na entrega dos cards com a gente. E hoje a gente está aqui, celebrando a final da Casa dos Campeões.
Eu falei que vocês iam sentir saudade. Vocês não acreditaram? É. Né? Hora de dar tchau. É. É isso. I'm bulletproof and know what I'm doing. The way we're moving, like introducing us to a new feeling. I wanna say that. Obrigado. Stephanie, sua vez. Obrigado. Agora vamos chamar a nossa musa de Manaus, a Hannah. You keep dreaming and dark scheming, yeah you do. You're a poison and I know that it's untrue. All my friends think you're vicious, and they say you're suspicious. You keep dreaming and dark scheming, yeah you do. I feel like I'm drowning. You're holding me down here. Pamela, seja bem-vinda. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before. That life's the ball, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah. Some people search for a fountain. Promise is forever young. Some people need 3 dozen roses. That's the way. Obrigado. Agora a gente vai chamar a Sabrina. Completely focused, my mind is open. All that you got, skin to skin. Oh my God, don't you stop, boy. Something about you makes me feel like a dangerous woman. Something about you makes me wanna do things that I shouldn't. Something about nothing to prove it. I'm bulletproof and know what I'm doing. The way we're moving, like introducing. Obrigado, Sabrina.
Sândala, o palco é teu, Sândala. Wanna show you how much I will forever be true. Wanna show you how much you got your girl feeling good. Wanna show you how much you understood. Wanna show you how much I value what you say. Not only are you loyal, you're patient with me, babe. Wanna show you how much I really care about your heart. Wanna show you how much I hate being apart. Show you till you do with me. I wanna keep it how it is. You can never say how it used to be. Loving you, it's really all that's on my mind. And I can't help but to think about it day and night. I wanna make that body rock. Sit back and Obrigado, Sandra. Tabata, seja bem-vinda. Thought I could protect you from paying for my sin. Been walking this earth long enough that that's again. You've been in this life for patient till I see you again. It's more worth facing. I know that if I die, my only choice is still defending. No matter what they say, my love for you is greater than their powers and their armies from above. You give me strength. Obrigado. Agora eu vou chamar a Sabrina e a Andriele, que são as representantes da categoria biquíni, para fazer um confronto. Pode vir as duas. É tipo fundo, né? Só um segundo. Biquíni é frente e costas, né? Oi. De frente. De costas. De frente de novo. Obrigado, meninos. Vou chamar as representantes da categoria Wellness. Hannah, Stephanie, Pamela, Sandala, Ana Beatriz e Tabata. Meninas, vamos fazer um quarto de voltas de frente. Lado direito. Direito dos árbitros, né? Vamos na linha, na linha. De costas. Melhorou muito, né? Caminhada de fundo até o palco. Caminhada de fundo até o palco. De frente. A Stephanie melhorou muito. Caminhada até a linha. Pode se caminhar até a linha.
Obrigado, meninos. Pode aplaudir, pessoal. Agora a gente vai iniciar a apresentação individual dos homens. Vamos começar pelo Ângelo. Olha lá, Ângelo. É, então. Eu não sei porque botaram uma marca no chão ali. A luz não é luz de campeonato. Tá bom. A luz tá boa. Obrigado, Ângelo. Eu vou pedir para os atletas se posicionarem bem no centro ali da luz, tá? Para ficar embaixo da luz. Agora vamos chamar o Clerbiton. Para arrebentar. Nossa, Estou liberado já. O de cruz se erigiu, melodia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu
te por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Fernando, o palco é teu. Mandou bem. Skyfall is where we start. 1,000 miles from poles apart. Where worlds collide and days are dark. You may have my number, you can take my name, but you'll never have my heart. If the sky falls, only crumble, we will stand tall. Face it all together. The sky falls, when we crumble, we will stand tall. Face it all together. The sky Agora a gente vai chamar outro João Vinícius, nosso representante da MEIS. every zone, let every other voice just fade into the background. Oh, it's 'cause Jesus is King. Let every heart sing. Let it echo in the streets. Let the declaration ring over every system, over every earthly thing. Jesus is King. Doubt may come, but he reigns. May shout, but he claims the ultimate victory. Forever he sustains, from the ballroom to the good. Hear the heavens ring. Jesus is King. He don't rule from a distance, from some cold marble sea. He reigns right here in my heart, makes my sorrows retreat. His law is perfect love and his justice is true grace. And every tribe and nation will one day see his face. Yes, they will. So let them build their empires on the shifting, sinking sand. I'm a citizen of glory in a forever standing land. My hope's not in a ballad. My peace ain't in a throne. My future's in the hands of the one who's over every zone. Let every other voice just fade into the background. Obrigado, João.
Agora o nosso Kevin Levrone brasileiro. Vamos lá, Lucas. Brasileiro. Vamos lá, Lucas. Lucas, natural de fato. There's still time. All that has been devastated can be recreated. We pick up the broken pieces of our lives, giving ourselves to each other, ourselves to each other, to rest our head down, to rest our head, to rest our head. Matheus Burro, o palco é teu, irmão. Bora, Burro! I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around and the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. I'm running out of time, 'cause I can see. Agora vamos chamar Vanilson. Agora vamos chamar o nosso atleta mais novo. Vamos lá, William.
Agora vamos chamar para o confronto todos os atletas da categoria Classic Physique. Classic Physique. Não. Pode chegar pro lado, pessoal. Pode abrir. Não vamos mexer na ordem, né? Mudar. Quer? Ah. Ô Lucas, tu é Classic ou Bodybuilder? Classic? Body? E aí, Jolan, puxa as poses? É? De frente, semi-relaxado. Lado direito. Direita dos árbitros. Galera, 10-0. Tá ligado, né? De costas. Outro lado. De frente. Duplo bíceps. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, his vomit on his sweater already. Mom's spaghetti. Peitoral, melhor lado. Ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he broke down. The whole crowd. Esperar tudo pra mudar de pose ou já muda agora? Come out, he's choking loud. Everybody's choking now. Clocks run out. De costas. Snap back to reality. Duplo bíceps. Gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's cold. He knows that, but he's broke. He's De frente. he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's Abdômen e coxa. so back to he better go back to his home. I hope it don't matter. His mouth in the music, the moment you want it, you better never let it go. Only get one shot. Melhor pose clássica. Opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you want it, you better never let it go. Only get one shot. Do not miss a chance to blow. Opportunity comes once in a lifetime. Ângelo troca de lugar com o Buga. Clerbiton troca de lugar com o Fernando. Ok. William no meio. Troca de lugar com o Ângelo, por favor. Peitoral, melhor lado. De costas. Duplo bíceps. Não, Ângela superior. De frente. Abdominais e coxa. Melhor pose clássica. This is my life and these times are so hard.
Osal. Tu achou ele melhor que o Ângelo? Sério? É, mas... Mas pô... Valeu, gente. Muito obrigado. Parabéns, pessoal. Tio tá orgulhoso. Bora, cavalos. Gostou, né? Bodybuilders. Vai quebrar o negócio. Chega mais pro lado. Chega pro lado. Vai lá, João. Dá espaço aí, filho. Tá bom? Tá bom aí? Direto. Vamos no bicho, galera. Vamos lá. Difícil comparação. Eu não sei se vale a pena mudar de lugar agora. O que tu acha? É música agressiva, DJ. Ora. Expansão de dinossauro. That's all I need, my nigga. Oh, aí sim. Ora, eu... Now I see, my nigga, that the world's a lot bigger ever since. Pick up the paper and they say, my nigga, Eddie this. Anybody is a killer, all you gotta do is push them to the lips. Fuck the intent in the civic, politicking with the pushers and the pimps. Tryna write a story, can I get a glimpse? Can I get a glimpse? I had a bad drink. That I was trapped in the city, then I asked, is that really such a bad thing? They robbing niggas on the daily, can you blame a nigga that ain't never had things? Guess not. Last night, they put up on my nigga at the light like, nice watch, running. Hands in the air, now, hands in the air, running. Hands in the air, now, hands in the air, running. Hands in the air, now, hands in the air. Little mama, show me put your back into it. Do you think like it ain't too wet? Shake that ass, girl. Little mama, show me how you moving. Go ahead, put your back into it. Do you think like it ain't too wet? Shake that ass, girl. Go, 50 in the house, bounce. Y'all already know what I'm about. The flow sound sticker over great bombs, nigga. I ain't stupid, I see that. Then my dope come quicker. Whoa, shorty hips is hypnotic, smooth, so erotic. To watch, I'm like bounce that ass, girl. I get it crump in here, I make it jump in here, front in here, we'll thump in here. Oh, so good, so ghetto, so hood, so gully, so grimy. What's good? Outside the Benz on dubs, I'm in the club with snug. Don't start nothing, it won't be nothing. I'm shitty, move it. Go ahead, too wet. Do you think like it ain't too wet? Shake that ass, girl. Little mama, show me how you move it. Go ahead, put your back into it. Do you think like it ain't too wet? Shake that ass, girl. Everybody stand up. Everybody put your hands up. Let's party. Everybody bounce with me. Champagne and burn a little green. It's hot. Disco Inferno, let's go. You're now
Vai lá, Lucas. Manda mais musculoso aí, vai lá. Boa, galera! Valeu. Tamo junto! Muito bom. Vai, fala dele. Boa, garoto, vamos lá. Nosso Men's Physique da Casa dos Campeões. João, quer intimar algum classic, algum bodybuilder pra posar do teu lado? Vai lá, escolhe um. Fernando. Eu, hein? Clerbiton. Vai lá. É de men's ou é de classic? Men's? De men's, hein? É, Fernando. Tá, tem jeito, ó. Isso que é parceria, hein? Boa. Ícaro. Cadê o Ícaro? Bora? Eu, hein? Boa, galera. É isso? Obrigado, pessoal. Clepton, que já competiu na Men's. Fernando tá fazendo a transição de categoria, tá saindo da Men's Physique, tá indo pra Classic Physique. Parabéns. Muito bom, parabéns. O Jimmy parece que tá vendendo droga aqui, ó. Esse é o copo baixo. Não vai ter aquele que fala que é frio psicológico. Já? Tá todo mundo falando que é frio. Tá difícil, hein, Jorlan? Já mudamos de ideia algumas vezes, já discutimos bastante. Mas eu vou chamar aqui os nossos 20 participantes para subirem ao palco para a gente anunciar os campeões. Meio formato. Pessoal, antes de anunciar quem são os campeões da Casa dos Campeões 10 anos, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de todos vocês. Tenho muito orgulho. Vou levar todos vocês pro meu coração. Vou estar sempre torcendo por todos vocês, porque vocês fizeram parte de um momento muito importante, muito intenso da minha vida também. Acredito que eu tenha me esforçado ao máximo para poder atender todos vocês e poder me desdobrar aqui no dia a dia e participar da vida de vocês aqui dentro. Então quero que vocês saibam que vocês também fazem parte da minha vida e eu vou levar sempre isso comigo. Vou chamar aqui o nosso gerente de marketing, o Edu, para dar uma palavrinha para vocês. Bom, boa noite, galera. Eu vim dar uma palavrinha bem rápida. Eu tô aqui representando, né, a empresa, o Grupo Suplay, representando a Mari, nossa CEO, o Lucas, nosso diretor de marketing. Cara, bem breve o recado que eu queria dar. Eu queria primeiro agradecer a presença do nosso Elite Team, dos nossos atletas, nossos representantes, lojistas. Cara, é um momento também de agradecer o pessoal do marketing que fez a diferença. Então, nosso time de audiovisual, produção, marketing, assim, fez o projeto com muito carinho para estar aqui hoje. É a coroação final. Valeu, Betão! Betão, Ju, todo mundo. E, cara, assim, eu vou passar a palavra pro Edu, mas eu queria só falar que essa foi uma decisão colegiada, não foi uma decisão só baseada em critérios técnicos de fisiculturismo. A gente também buscava uma pessoa que representasse, de fato, a empresa. Cara, esse logo aqui pesa demais. Quem tá aí fazendo 5 cabeças sabe do que eu tô falando. Então a gente buscava, de fato, uma pessoa que ela tivesse alinhada com o posicionamento da marca e também tivesse o DNA da marca. Então eu só queria passar esse recado antes de passar para o Edu fazer o grande anúncio. Todos vocês foram vencedores a partir do momento que vocês vieram para essa casa. São 20 pessoas, 20 campeões,
20 campeões, muito mais que do palco. Vocês são 20 campeões da vida, cada um carrega consigo uma história de superação. Difícil, neguinho? É difícil, né? Mas eu quero já deixar, como eu já falei em outros vídeos, vocês já têm que se sentir vitoriosos por estarem aqui. E eu vou repetir, o que vocês vão fazer depois daqui vai significar muito, porque vocês estão reescrevendo a história de vocês com esse nome aí nas costas. Independente do resultado, né, Jolan? Então, independente do resultado, ninguém aqui tem que se sentir menor. Ninguém tem que se sentir aqui menos do que o outro. Todos são campeões de fato. Isso não é clichê. Tô falando porque quando eu falo de ser campeão, eu não tô falando só do shape, eu tô falando da vida e do propósito de Deus. Porque eu falei sobre isso. Se todo mundo tá aqui é porque tem esse propósito. Eu fui um propósito, Eduardo foi, todo mundo. Então se sintam abençoados por isso. Com todo o meu coração, de verdade. Porque se fosse por mim, até pela Max também, todo mundo estaria como campeão de fato e premiado. Mas só pode haver um. E a vida é assim. Só existe um Mr. Olímpia, só existe um campeão de Fórmula 1, só existe um campeão de boxe. Né? Às vezes a gente quer abraçar todo mundo. É igual o Edu, quer levar todo mundo pra casa. Não sei se pode, né, Carol? Acho que não dá, né? Fica difícil, né? Mas levar todo mundo, conviver mais. Eu queria ter convivido mais também, queria ter mais tempo. Tempo de treinar com cada um de vocês, de rir com cada um de vocês, de me emocionar também, dar esporro também, que eu gosto, né? Mas é isso. Estamos chegando ao final e eu espero que vocês estejam preparados pro agora e pro depois também. E sintam-se abraçados de coração por mim e por todo mundo aqui. Beleza? Eu queria chamar o Breno e o Zanca para entregar da medalha, do troféu e do cheque pro terceiro colocado. Sobe aí. Eu achei que ia ser mais fácil esse momento. Não, é ruim demais. Tá Nossa, doido. Não dá pro DJ botar uma musiquinha assim, tipo baixinha? Só pra tirar o clima de velório, bem baixinho. Ah, eu deixava. É? Ah, pode. Ué, no pain, no gain, baby. Aí na hora que eu começar a falar, tu baixa. Eu, hein? Não, eu tô olhando porque eu tô tentando lembrar quem. Brincadeira, brincadeira. Não, Pirulito, fica tranquilo. E o terceiro lugar do campeão, da Casa dos Campeões 10 anos vai para Ângelo Duarte. Terceiro lugar recebe um contrato da Max Titânio no valor de R$10.000. Ângelo! É uma festa, eu vou dar minha parte pra você. Parabéns, Ângelo. Parabéns, caralho. Não, agora não, segundo. Agora eu vou chamar o Bitelo e o Ícaro para entregarem o cheque, a medalha e o troféu do segundo lugar. Ó a plantinha, hein? Recebendo um contrato com a Max de um valor de R$25.000, um dos grandes destaques dessa casa, eu anuncio para vocês, com todo respeito, toda honra. Parabéns, William. Muito bom. Passei. A foto do dia ali, ó. Pega a cara do Diego.
Parabéns, irmão. Porra, Obrigado. foda pra caralho. Obrigado demais. Parabéns, irmão. Chegou a hora, Edu. Chegou a hora, pessoal. Chegou a hora de a gente conhecer quem vai vencer a Casa dos Campeões, 10 anos. Ganhar um contrato com a Max Titânio no valor de R$50 mil. Ingressar no melhor time de atletas do Brasil e da América Latina e fazer parte do Elite Team da Max Titânio. O grande campeão ou a grande campeã da Casa dos Campeões, 10 anos, vai para... Ei! Arthur! Diego Camal! Parabéns, Diego! Você é o campeão da Casa dos Campeões, 10 anos! Obrigado, Edu. Parabéns! Ai, você não falou comigo, meu Deus. No último segundo! Bem-vindo ao time! Muito obrigado. Parabéns! Ô, meu filho, é pra ti! Tudo por ti! Obrigado, todo mundo! Ai, meu filho! Tu vai ser muito feliz por causa do teu pai! Ai, é Parabéns, por ele, Diego. gente, é por ele! Parabéns! Parabéns demais! Oh, glória! Ai, como eu queria que eu estivesse aqui do meu lado agora vendo isso! Vai ver. Arrepiado. Ai, meu Deus, obrigado! Arrepiou, hein, bichão? Edu, obrigado primeiramente pra você. Obrigado. Jolan, todo o teu conselho. A Max Titânio. E eu tenho que também deixar uma palavra por cada um dessas pessoas que tiveram aqui, cara. Teve uns conflitos, mas o que ficou aqui dentro ficou, daqui pra fora vai ser tudo amenizado. Eu quero levar eles pro meu coração, porque cada um que tá aqui tem uma história, tem uma dificuldade, e eles não estão aqui à toa. Se eles chegaram até aqui é porque Deus botou eles aqui. Então, só quero dizer pra eles que isso aqui é só o começo do algo grandioso que vai abrir pra cada um deles. E se depender de mim, pode contar comigo daqui pra fora, que o que eu puder fazer, é que nem eu falo. Eu só entro na vida das pessoas pra somar. Se não vou pra somar, eu não prefiro nem entrar. E é isso, gente. Eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz. Muito obrigado, cada um. Diego Camal, grande campeão. Oh, Deus. É isso.